Escolhemos 3 fundamentos da Reforma. Como já dissemos, houve vários fundamentos da Reforma, algo que foi central no ensino da Reforma, mas para nós são estes os 3 primeiros fundamentos da Reforma: a centralidade da Bíblia, a salvação vem de Deus e o sacerdócio de todos os crentes em Cristo. É bom que vamos, portanto, abordar o primeiro, a centralidade da Bíblia. O problema crucial é este: qual é a fonte da autoridade na Igreja? Este é o problema crucial que se colocou e que se coloca sempre, mas que se colocou sobretudo na Reforma. Qual é a autoridade da Igreja? Qual é a autoridade na Igreja? Qual é a fonte da autoridade na Igreja? E a Igreja Romana tinha 3 fontes de autoridade em termos teóricos: a Bíblia, a tradição e o magistério da Igreja. Dizemos em teoria porque, de facto, a fonte da autoridade era o magistério da Igreja. Ou seja, o magistério da Igreja, o Papa, com os bispos que estão em comunhão com o Papa, portanto, o magistério da Igreja é que, digamos, afirmava a verdade. Ou seja, ela é que distinguia, o magistério da Igreja é que distinguia a verdadeira tradição da falsa tradição, e era ela só que podia interpretar as Escrituras. Assim, portanto, o magistério da Igreja era a única fonte verdadeiramente de autoridade. Tudo aquilo que os bispos diziam, tudo aquilo em comunhão com o Papa, tudo aquilo que os padres diziam era a verdade. E o povo nem sequer podia questionar, até porque não tinha acesso às Escrituras. Como foi dito de manhã, as Escrituras estavam em latim, em grego nem tinham acesso, e muito menos acesso. Portanto, mas era em latim, a missa era em latim, tudo era em latim, o povo pouco ou nada percebia do que se dizia, mas também não interessava. O que interessava era depois aquilo que o padre dizia, aquilo que o bispo dizia, aquilo que o sacerdote dizia. Isso é que era a verdade. E, portanto, o povo não tinha acesso às Escrituras, ao ensino de Cristo, tal como ele é revelado nas Escrituras. E depois havia toda a tradição da Igreja, começou por ser, digamos, a interpretação que os doutores da Igreja davam aos textos bíblicos, essa interpretação que os grandes doutores, os pais da Igreja, os grandes doutores da Igreja, o ensino ou seja, a interpretação que eles davam ao ensino das Escrituras acabava por ser também dogmática. Essa interpretação das Escrituras acabava por ser dogmática, e assim começou uma série de desvios das Escrituras, porque as pessoas não tinham acesso às Escrituras e aquilo que muitas vezes era interpretado não era correto, era um desvio daquilo que estava escrito. E essa tradição levou a desvios tão grandes ao longo da história, desvios que se foram sempre acentuando. Por exemplo, o culto à Virgem só começou no ano 431. Ou seja, só no ano 431 é que se estabeleceu como dogma o culto à Virgem. À Virgem, portanto, Maria, mãe da humanidade de Jesus, e não mãe de Deus, como é dito, porque Deus não tem mãe. Maria não foi a mãe da divindade de Jesus. É absurdo. Jesus já existia Cristo já existia muitos anos de Maria existir. Mas o facto concreto é que ela é a mãe da humanidade de Jesus. O homem Jesus nasceu de Maria Virgem. O culto, portanto, à Virgem começou apenas em 431, portanto já reparem a distância em relação a Cristo. A doutrina do purgatório, ainda mais tarde, 503, a Bíblia não fala de outros lugares que não do céu e do inferno. Não há um lugar intermédio entre o céu e o inferno nas Escrituras. Foi uma invenção da Igreja Romana, uma invenção de alguns doutores da Igreja, interpretando certos textos, sobretudo de livros apócrifos, interpretando certos textos abusivamente, livros apócrifos, passaram, portanto, a afirmar este dogma do purgatório, da doutrina do purgatório. Isto em 503. Claro que isto também tinha a ver com as obras e com portanto, o lucro financeiro que adivinha para a Igreja deste ensino do purgatório, porque depois as almas estavam
portanto, a sofrer ainda no purgatório, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para nos purificar de todo o pecado, como toda a Bíblia diz. Portanto, o sacrifício de Cristo é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Era necessário ainda nós sermos purificados depois, não só por aquilo que fazíamos, mas também pelos sofrimentos que penávamos no purgatório. E então, cá na terra, os familiares e outros podiam interceder por nós e com os seus dinheiros, com as suas ofertas, podiam aliviar essas penas e, portanto, assim mais depressa entraríamos nos céus. Tudo isto era uma estratégia para a aquisição de grandes lucros financeiros. Foi assim que se pôde, portanto, edificar portanto, o Vaticano e toda aquela riqueza que existe no Vaticano. Foi à custa disto e depois, mais tarde, isso veio dar origem às indulgências que deu, portanto, também, digamos, foi a gota de água que fez com que Lutero apresentasse as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517 e a fixasse na porta da Igreja, que foi apenas o início deste grande processo de despertamento da Igreja. Mas, como foi dito de manhã, o mais importante não eram essas 95 teses, mas o que estava por detrás dessas 95 teses e que depois foi amplamente afirmado por Martinho Lutero. O Rosário, por exemplo, o Rosário foi apenas estabelecido em 1030. 1030 foi estabelecido pela Igreja o Rosário, essas orações, essas diversas orações, depois o terço é um terço do Rosário. O dogma da infalibilidade do Papa foi em 1870, já no século XIX, portanto, a infalibilidade do Papa. Só no século XIX é que se lembraram que o Papa era infalível. Vejam lá, até lá, talvez para estabelecer mais, porque isso também tem a ver com as reformas, com as revoluções sociais, e a autoridade do Papa estava a ser posta em causa, então era necessário estabelecer como dogma a infalibilidade papal. Reparem, mas também, muitas vezes, também ignoramos uma coisa importante. A infalibilidade do Papa é só para quando ele fala ex cathedra. O Papa pode dizer muita coisa e não ser infalível se for apenas uma questão, portanto, as suas ideias pessoais. O Papa pode expor as suas ideias pessoais, mesmo a sua interpretação das Escrituras, de uma forma pessoal. E se ele expuser a interpretação das Escrituras segundo, portanto, de uma forma pessoal, não é infalível. Temos que fazer justiça à doutrina. É importante porque nós não podemos combater o adversário se não o conhecermos. Só quando o Papa fala ex cathedra, como Papa, então é infalível. E portanto, é importante porque quando o Papa quer ser infalível, já sabe como é que há de ser infalível. Depois, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Vejam, até 1854, a Igreja não tinha como dogma que Maria nasceu sem pecado. Essa invenção mirabolante, que está completamente em contradição com o ensino bíblico, que diz claramente que só Jesus nasceu sem pecado, o único homem sem pecado depois de Adão, é precisamente por isso é que é o segundo Adão, é Jesus Cristo, e portanto Maria, o nascimento de Maria sem pecado foi só um dogma estabelecido em 1854. É interessante que Dom Duarte, o nosso rei, Dom Duarte, na Idade Média, nosso rei Dom Duarte, na sua obra grandiosa, intitulada O Leal Conselheiro. O Leal Conselheiro é uma obra grandiosa de Dom Duarte, do nosso rei da Idade Média. Nessa obra, O Leal Conselheiro, é interessante que Dom Duarte aborda este problema se Maria teve ou não teve filhos, para além de Jesus. E ele diz que, segundo os textos bíblicos, tudo leva a crer que tivesse mais filhos, ou seja, que Jesus tivesse irmãos, meios irmãos, porque Jesus não era filho de José, os outros eram filhos de José, mas que Jesus, portanto, tivesse tido meios irmãos. E o que ele diz é muito interessante. Ele diz, a dado passo depois de dar a sua opinião, dizendo, no entanto, muitos dentro da Igreja pensam que Maria não teve mais filhos, só teve Jesus. A Igreja reparem, na Idade Média, Dom Duarte diz, a Igreja deixa isso ao critério dos fiéis. A Igreja deixa isso ao critério dos fiéis. Portanto, vejam, durante muito tempo a Igreja deixou isso ao critério dos fiéis. Só agora é que parece que é dogmático que Maria não teve filhos porque nasceu sem pecado. O dogma, portanto, da Imaculada Conceição de Maria foi em 1854. Depois, em 1922, a proclamação de Maria como
corredentora. Não temos apenas um redentor, que é Jesus Cristo, temos também uma corredentora, alguém que coopera com Cristo na redenção dos homens, que é a sua mãe, Maria. E, por fim, o último grande dogma, a assunção de Maria aos céus. A Bíblia não diz nada e, portanto, parece-nos que seria incrível, visto que o último texto, que é o Evangelho de João, em termos de, pensam-se os que o último texto a ser escrito foi João e as suas cartas, o Evangelho de João e as suas cartas, que João, que era então um amigo íntimo de Jesus e que ficou com Maria, ficou com o encargo de proteger Maria, de estar com a mãe de Jesus, era incrível que João não tivesse citado essa realidade, que Maria tinha subido aos céus, não tinha passado pela morte. João não fala disso de modo algum, não há nenhum texto nem do Apocalipse que fale disso. E, no entanto, em 1950, a Igreja declarou como dogma que Maria tinha subido aos céus. Portanto, tal como Jesus tinha subido aos céus, Maria também, do cristianismo, se é que podemos falar ainda de sombra. Ora, a fonte da autoridade para a Igreja, portanto, quando se procurava, e eu tive essa experiência, porque trabalhei numa editorial católica durante algum tempo, eu tive essa experiência, porque quando nós procuramos, citar o texto bíblico para dizer que isso não é possível, que isso é um desvio do ensino de Cristo, sempre nos dizem, mas Deus continua a revelar-se através da Igreja. E, portanto, se a Igreja aceita como dogma, nós temos de aceitar como dogma, mesmo que esse dogma contrarie os ensinos de Cristo. Portanto, ou seja, ficamos com uma Igreja cristã que contraria os ensinos de Cristo como Igreja cristã, o que é totalmente absurdo. Isto porquê? Porque a fonte da autoridade é não só a Bíblia, mas a tradição e o magistério da Igreja. E a Igreja, portanto, é que define. O magistério da Igreja é que define. Portanto, quando dizemos magistério, repito, é o Papa com os bispos que estão em comunhão com ele. O magistério da Igreja é que define aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, quer em relação à Bíblia, quer em relação à tradição. Ora, o que Lutero, Calvino e outros disseram foi: isso não é possível. A Bíblia, se é a palavra de Deus, então tem que ser a fonte da autoridade. Se Deus se revela nas Escrituras, então nós temos que reger todas as nossas convicções e, portanto, firmar todas as nossas convicções naquilo que Deus revela. E se os homens se desviam das Escrituras, nós temos que permanecer firmes nas Escrituras. Não importa aquilo que os homens dizem, não importa mesmo as interpretações dos homens, o que importa é aquilo que está escrito. E nós temos que nos firmar na palavra de Deus como a única fonte de autoridade. Esta foi a grande revolução, digamos assim, da Reforma. Ou seja, não há três fontes de autoridade, há só uma fonte de autoridade. Portanto, a Sagrada Escritura, que é a única regra. Por isso, um dos lemas era sola Escritura, só a Escritura. Ou seja, a única regra de fé e de prática para a Igreja, para cada crente individual e para toda a Igreja, é a palavra de Deus. E depois, portanto, citavam textos muito importantes. Por exemplo, o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus é que nos deve orientar. Cada passo que nós damos deve ser iluminado pela palavra de Deus. Nós não podemos, temos que tomar muitas opções na nossa vida. A Igreja, como Igreja, tem de tomar opções. Nós, como crentes, como membros da Igreja, também temos de tomar opções na nossa vida privada, na nossa vida familiar, na nossa vida secular, portanto, na nossa vida profissional. Temos de tomar várias e várias opções. Temos que dar passos. E cada um dos nossos passos deve ser iluminado. Lâmpada para os meus pés. Deve ser iluminado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus orienta-nos hoje pelo seu Espírito através da sua palavra. Como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus para nós? Deus não fala dos céus, como falou muitas vezes. Deus deu-nos a sua palavra escrita e deu-nos o Espírito Santo para nos dar entendimento, para nos iluminar e dar entendimento para compreendermos o que Deus nos revela na sua palavra.
E pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, Deus nos guia passo a passo no nosso dia-a-dia. Ou seja, nós, quando temos que tomar decisões, devemos esperar que Deus nos ensine através da sua Palavra, pelo seu Espírito. Assim, a Palavra de Deus é uma lâmpada para os meus pés. Não é só uma luz para o caminho. Reparem que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, não é só uma luz que ilumina o caminho, nós sabemos para onde vamos, Muitos dizem: não sei de onde vim nem para onde vamos. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Deus diz-nos, não somos mais espertos que os outros, mais inteligentes que os outros, mas Deus nos revela de onde vimos e para onde vamos. E nos revela o caminho, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Portanto, nós temos uma luz que ilumina todo o nosso caminho. Nós sabemos para onde vamos, sabemos que nos espera uma glória eterna, nós sabemos que Deus está sempre connosco no meio das circunstâncias adversas, nós sabemos que, realmente, no fim da nossa caminhada, nós encontramos com Cristo, estaremos com Cristo. Mas, para além de iluminar todo o nosso caminho, ilumina também cada um dos nossos passos. Isto é fundamental. Neste caminho, iluminado pela Palavra de Deus, a Palavra de Deus também ilumina cada um dos nossos passos. E cada um dos nossos passos deve ser dirigido pela Palavra de Deus, iluminado pela Palavra de Deus. Depois, o Senhor Jesus disse claramente ao Pai: santifica-os na verdade, em relação aos seus discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Deus santifica-nos, Deus separa-nos do mundo, Deus torna-nos filhos seus pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos mortos espiritualmente, como Lázaro estava morto. Reparem, muitas vezes nos podemos interrogar se os homens espiritualmente estão mortos em delitos e pecados. É isso que a Bíblia diz. O homem está morto em delitos e pecados. Então, o morto não tem capacidade para ouvir. Porque é que nós pregamos o Evangelho? Sim, porque é que nós pregamos o Evangelho se os homens estão espiritualmente mortos? Alguém se põe à boca de uma urna e fala para o morto? Bem, só se for num desespero nervoso, enfim, uma paranoia nervosa. Mas ninguém espera que o morto esteja a ouvir. No entanto, o Senhor Jesus chegou junto do sepulcro de Lázaro, que já estava morto, e morto há 4 dias, já até cheirava mal, já estava em putrefação, no processo de putrefação. E o Senhor disse: Lázaro, sai para fora. E o facto é que Lázaro saiu para fora. É o poder da palavra de Deus que dá vida. E, portanto, reparem, nós pregamos o Evangelho porque Deus tem poder para dar vida aos mortos. Quando a palavra de Deus ecoa, algo vai acontecer. Deus disse: haja luz, e houve luz. Não havia nada, absolutamente nada. E tudo passou a existir pelo poder da palavra de Deus. E este poder da palavra de Deus que dá vida aos mortos, que ressuscita os mortos. Por isso nós pregamos o Evangelho aos pecadores. Por mais mortos que estejam, podem ser ossos secos e ossos sequíssimos, como acontece na visão de Ezequiel. Pode ser ossos sequíssimos, mas se Deus falar pela sua palavra, esses ossos podem formar esqueletos e depois um corpo humano e finalmente um grande exército. Portanto, vejam, é a visão de Ezequiel. Nós pregamos o Evangelho, não importa a situação dos homens, por mais pecadores que sejam. Por isso nós temos de pregar o Evangelho a toda a criatura, mesmo a toda a criatura, sem exceção. Só Deus é que conhece aqueles que são os seus. Nós não temos autoridade para dizer: aqueles não. Aqueles não. Estão tão degradados e depravados que não interessa pregar o Evangelho. Quem somos nós para dizer isso? Isso significa que nós não cremos no poder de Deus. Que nós não cremos que Deus tem poder para daqueles mortos, daqueles que já cheiram mal, que já estão corrompidos e degradados e já cheiram mal. Deus não tem poder para os ressuscitar, para lhes dar vida espiritual? Claro que tem, se lhe aprouver, e nós confiamos que Deus fará a sua obra como lhe aprouver. Portanto, nós temos de pregar o Evangelho a toda a criatura e Deus fará a sua obra como lhe apraz. Só Ele conhece aqueles que são seus. Então, vejam a importância de pregarmos, porque nós queremos que a palavra de Deus é a verdade. Num mundo em que se diz que não há verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, nós temos uma verdade absoluta que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que na evangelização a fé vem pelo ouvir, e reparem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Claro, reparem que há tendências para traduzir agora de uma forma diferente, para facilitar a compreensão. Mas quando se quer facilitar a compreensão, acaba-se por se adulterar a verdade. O facto é que o texto não diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há muita gente que ouve a palavra de Deus e não crê. O texto diz, no grego, a fé é pelo ouvir, e o ouvir, como está muito bem traduzido por João Ferreira de Almeida,
E o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. E que aquele que ouve pelo poder da palavra de Deus, crê. Portanto, a fé é preciso pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, isso implica ser fiel à palavra de Deus. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, Deus, se lhe aprover, e segundo o seu eterno propósito, pelo poder da palavra, suscita a vida e dá fé àquele que está morto. Suscita a vida, porque o morto não pode crer, suscita a vida, regenera e o homem se arrepende e crê no Evangelho. Este é o poder da palavra de Deus, que dá vida aos mortos. Portanto, os reformadores, citando estes e muitos outros textos, diziam: a palavra de Deus tem poder. Outro aspecto muito importante, não é a Igreja que define os livros canónicos. A Igreja aceita os livros canónicos porque o Espírito Santo verdadeiramente convence o povo de Deus de que esta é a palavra de Deus. Não é a Igreja que, na sua autoridade, diz: são estes os livros canónicos. Estes não são. Não. É Deus, pelo seu Espírito, que nos leva a compreender onde é que Deus fala e quais são verdadeiramente os textos inspirados pelo Espírito Santo. E a Igreja, no poder do Espírito Santo, então aceita como palavra de Deus a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não deixa dúvidas. Esta é a minha palavra. O Espírito Santo, digamos que contente connosco e nos leva e nos convence do poder da sua palavra. Portanto, a Bíblia não foi a Igreja que formou a Bíblia, foi a Bíblia com a sua autoridade que fez com que a Igreja aceitasse como palavra de Deus. Isto é muito importante, porque os reformadores, portanto, afirmavam que o poder é do Espírito Santo. Verdadeiramente, o grande ensinador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como foi dito também, dá dons na Igreja, dá dons para ensino, dá dons para o mestrado, dá dons, portanto, para o pastorado. E através desse mestrado, através desse pastorado, o Espírito Santo ensina também a Igreja. Mas a Igreja tem sempre o dever, isso faz parte depois da tese do sacerdócio universal, cada um tem o dever de, à luz das Escrituras, ver se aquilo que é dito é ou não aquilo que a palavra de Deus diz. Mas o que é importante, portanto, é a única fonte da autoridade da Igreja é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Nós não adoramos a Bíblia. Nós não adoramos a Bíblia. Nós adoramos a Deus. Só Deus é que nós adoramos. Mas se a palavra de Deus é a palavra de Deus, nós temos que aceitar a palavra de Deus como palavra de Deus. Infalível. Depois, o segundo tema, muito importante também. O grande problema, então, afinal, somos nós que nos salvamos ou é Deus quem nos salva? Claro que este é um problema que só pode vir da imaginação dos homens. Quem lê as Escrituras não tem qualquer dúvida. Há imensos textos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, que dizem: a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor. Leiam os Salmos. Jonas, no ventre do peixe, diz: a salvação vem do Senhor. Portanto, a salvação vem do Senhor, isso é um tema bíblico. Portanto, a salvação não vem de nós. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, não depende nem da nossa vontade, nem do nosso esforço, portanto, das nossas obras, mas da compaixão e da misericórdia de Deus. É de Deus que vem a salvação. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Isto é citado no Velho Testamento e de novo citado no Novo Testamento por Paulo. Isto, portanto, esta misericórdia de Deus não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, ou seja, não depende nem da vontade, nem do esforço humano. É uma graça de Deus. E vamos ver, já agora, vamos abrir em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Vamos ver só este texto, muito importante, sobre a salvação. Efésios 2, 8. Este texto resume todo o ensino bíblico sobre a salvação e, portanto, todo o ensino reformado sobre a salvação. Versículos 8 a 10. Nós, muitas vezes, sabemos de cor os versículos 8 e 9, mas o versículo 10 é fundamental para compreendermos os versículos 8 e 9. Diz assim o texto bíblico: porque, reparem bem, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, a fé, não vem de nós. Portanto, a fé é um dom de Deus. Reparem que não somos nós que nos salvamos por meio da fé. Não somos nós que nos salvamos por meio da fé. É Deus quem nos salva por meio da fé.
A salvação não vem de nós. A salvação não vem de nós. A fé não vem de nós. É Deus que nos salva por meio da fé. Ou seja, a fé é o instrumento que Deus usa para nos salvar. Isto é fundamental. Porque muitos citam este texto e depois ficam todos entusiasmados. É preciso eu crer. Pois é preciso que tu creias, sem dúvida, mas é Deus que opera em ti. Senão, tu nunca crerás. Então, a salvação não vem de nós, vem de Deus. Por isso, é pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, a salvação, a fé, tudo isto não vem de vós, é dom de Deus. E depois, reparem, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqueles que interpretam este texto e depois pensam, e a maior parte dos nossos irmãos evangélicos, pensa que a fé é algo que vem de Deus. Se a fé fosse algo que viesse de Deus, então era uma obra sua. A fé a fé já não era um meio usado por Deus para nos salvar, mas era um meio que nós usamos para nos salvar. Então a fé é uma obra nossa. Ora, o Senhor Jesus disse que a obra de Deus é esta, que creiais naquilo que Ele enviou. Disse o Senhor Jesus. Então o que é que havemos de fazer para nos salvarmos? O Senhor Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquilo que Ele enviou. Ou seja, crer em Jesus Cristo é obra de Deus. Então a fé não é algo nosso, é algo que Deus nos dá. É fruto da ação de Deus em nós. Por isso, a salvação vem do Senhor. Se a fé fosse algo nossa, fosse algo de nós, éramos nós que nos salvávamos. A salvação vinha de nós por meio da fé. Não, a salvação vem de Deus por meio da fé. Isto é fundamental. Por isso é que não vem das obras. Seria absurdo Paulo dizer não vem das obras para que não nos gloriemos se depois a fé fosse uma obra nossa. Então nós tínhamos que nos gloriar. E há crentes que se gloriam. Eu tenho uma grande fé. Em vez de dar graças a Deus e dizer aumenta a minha fé, que eu preciso cada vez mais fé. Não, eu tenho uma grande fé. Hein? Deus fez-me isto, fez-me aquilo, fez-me aquilo outro. Que tristeza de cristãos, não é? Que tristeza de cristãos. Em vez de glorificarem a Deus e de reconhecerem que precisam até de mais fé ainda e que só Deus pode dar mais fé, se gabam da sua fé. Não, nós não temos que nos gabar de coisa alguma. Há alguma coisa em nós que não venha de Deus? Sim, há alguma coisa em nós que não venha de Deus. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. O que há em nós, mesmo nosso, é o pecado. Se queremos gloriar-nos de alguma coisa, gloriamos do nosso pecado. É a única coisa de que nos podemos gloriar, é do pecado que existe na nossa carne. Agora, tudo o resto vem de Deus. Tudo o que é bom, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Se há alguma coisa boa em nós, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, nós não merecíamos, porque somos pecadores, desde que nascemos. Então, reparem, agora, se não somos obra nossa, se não vem das obras, então porquê? Porque somos obra de Deus, somos feitura sua. Reparem, a obra de Deus, somos feitura, a obra sua, criados em Cristo Jesus. Ou seja, é Deus que nos cria em Cristo Jesus, é Deus que faz de nós novas criaturas em Cristo Jesus. E agora sim, novas criaturas em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, então agora vamos realizar boas obras. Estas boas obras são aquelas que Deus preparou para que andássemos nelas. Não são as obras que nós desejamos, mas as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Agora protejam, portanto, que a obra é de Deus, a salvação vem de Deus. Foi isto que os reformadores afirmaram. Não! Contra toda a doutrina católica, apostólica, romana, contra toda essa doutrina, não, que a salvação, éramos nós que alcançávamos a salvação pelos nossos méritos, pelas nossas virtudes, pela nossa caridade, pela nossa fidelidade, pelas nossas boas obras, pelos nossos sacrifícios. Lutero ainda caiu nessa de subir as escadas do Vaticano, da Catedral de São Pedro, de joelhos, estas penitências, tudo isso, era através dessas penitências que se alcançava a justiça, que se alcançava a salvação. Lutero reconheceu que isso era impossível e depois, à luz das Escrituras, compreendeu que é pela fé que somos salvos e justificados, e essa fé vem do Senhor, vem de Deus, é a obra do Senhor, toda a obra da salvação é de Deus. O Senhor Jesus, o apóstolo João diz na sua primeira carta algo muito interessante. Reparem, ele diz, nisto está o amor. Nisto está o amor, na primeira carta de João. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, reparem, nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Por isso, se nós amamos a Deus, diz ele mais à frente, é porque Ele nos amou a nós. Ou seja, nisto está o amor. Não fomos nós que amámos a Deus, foi Deus que nos amou a nós. E se nós agora o amamos a Ele, foi porque Ele nos amou primeiro.
Foi Ele que derramou o seu amor nos nossos corações pelo seu Espírito para que pudéssemos amá-lo. Então, o amor que nós temos para com Deus é obra de Deus em nós. É fruto do seu amor para connosco. Digamos que o amor de Deus é como que um imã que nos atrai. Por isso o Senhor Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Claro que todos, no contexto de João, no contexto do Evangelho de João, Jesus não podia se enganar, nem se podia equivocar. Se Jesus diz que todos atrairei a mim, todos atraiu a si. Aqueles que o Pai lhe deu, como está no contexto de João. Aqueles que o Pai lhe deu. Esses que o Pai lhe deu foram todos, e são todos, e continuam a ser todos atraídos a Cristo crucificado. Por isso é que o Evangelho é a pregação de Cristo e Cristo crucificado. O Paulo diz que é a sua mensagem, o seu Evangelho é Cristo e Cristo crucificado. E a mensagem de Cristo e o Evangelho com base em Cristo e Cristo crucificado atrai a Cristo os pecadores. Então vejam, é Deus que salva. E finalmente o Senhor Jesus disse, quando os judeus não criam nele e quase que blasfemavam e quase que diziam, afinal quem é este? Jesus disse, não estejais aí a falar entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Perante estas palavras, dizer que nós podemos por nós mesmos justificar-nos ou salvar-nos é quase negar o que Jesus diz. Portanto, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Portanto, é Deus que nos leva a Cristo, como? Pelo seu Espírito. É Deus que pelo seu Espírito nos leva a Cristo. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Normalmente é a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus pelo seu Espírito que nos atrai a Cristo. Todos aqueles que vão a Cristo são ensinados por Deus. Não há ninguém que vá a Cristo sem ser ensinado por Deus. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vai a Cristo. Não há ninguém. Nós, se cremos em Cristo, demos graças a Deus. Foi Ele que nos ensinou pelo seu Espírito, pela sua palavra, senão nunca teríamos ido a Cristo. Todos serão ensinados por Deus. Todos aqueles que vão a Cristo serão ensinados por Deus. Não há ninguém que vá a Cristo sem ser ensinado por Deus. Porque é Deus que nos pode ensinar, é Deus que pelo seu Espírito nos ilumina para que nós olhemos para Jesus na cruz e não vejamos nele um coitadinho. Coitadinho, lá está ele, um mártir. Não. Vemos nele a glória de Deus. Vemos na face de Cristo a glória de Deus. Mas para que vejamos mesmo na cruz, na face de Cristo a glória de Deus, é preciso sermos iluminados pelo Espírito Santo. E Ele que das trevas faz resplandecer a luz. A nossa mente está em trevas e Ele nos dá a luz, e na luz de Deus nós vemos a luz. Na luz de Deus nós vemos a luz. Então, vejam que a salvação não vem de nós, vem de Deus. Por isso é pela graça e só pela graça que somos salvos. Aliás, o Senhor Jesus disse-o várias vezes que verdadeiramente a salvação é um dom de Deus e que é necessário verdadeiramente sermos atraídos a Ele pelo poder do Espírito, pelo Pai, para que possamos crer nele. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que todos aqueles que creem em mim sejam ressuscitados no último dia. Ou seja, aquele que vai a Cristo e crê nele tem a certeza da salvação. Porque é Deus que o leva a Cristo. Portanto, irmãos, nós vemos que a fonte da autoridade na Igreja é a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Deus é o Senhor, Cristo é o Senhor. Mas nós só podemos conhecer a vontade de Deus, só podemos conhecer a Cristo através das Escrituras. Quando o Espírito Santo nos dá entendimento e nos ilumina para compreendermos as Escrituras. Então, nós ouvimos Deus falar connosco. Deus fala connosco, como falou com Abraão, como falou com Isaac, como falou com Jacó, como falou com Moisés, como falou com Samuel. Há um hino muito belo do nosso cantor cristão que gostaríamos que Deus falasse como falou com Samuel, mas Deus fala-nos hoje pela sua palavra, como falou com Samuel. E pelo Espírito Santo nós podemos ouvir a voz de Deus. Por isso é que é importante nós lermos as Escrituras, porque lendo as Escrituras, Deus fala-nos através das Escrituras. Então, pelas Escrituras nós sabemos que a salvação não vem de nós, é um dom de Deus. Reparem que foi na medida em que os reformadores, a base é esta, é a palavra de Deus que é infalível, que é inerrante. É a palavra de Deus que conta como autoridade. Agora vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz. E uma das coisas que a palavra de Deus nos diz de uma forma infalível é que a salvação não vem de nós, vem do Senhor. É pela graça que somos salvos.
por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Somos obra de Deus, é a obra de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras que nós realizamos agora, são as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E nós, portanto, são as obras que nós realizamos em Deus. E essas obras são agradáveis a Deus e têm um galardão, uma recompensa. Mas o galardão e a recompensa não têm a ver com a salvação. Tem a ver com a graça de Deus. Agostinho tinha uma afirmação muito interessante. Dizia que o galardão, a recompensa que Deus nos dá pelas nossas obras, quando somos fiéis, e nós trabalhamos, pomos em prática os dons e os talentos, como ontem ouvimos na festa dos talentos da Sociedade de Senhores, nós pomos em prática os dons e os talentos que Deus nos dá, e Deus depois nos dá um galardão, retribui segundo as nossas obras e nos dá um galardão. E Agostinho dizia, isto é maravilhoso, porque se formos a ver, o galardão é graça sobre graça, porque nós só fazemos o que fazemos pela graça de Deus. Nós nunca realizaríamos obra nenhuma com galardão se não fosse pela graça de Deus. Mas Deus olha para as nossas obras, que são fruto da sua ação em nós, como se fossem obras vindas de nós, e nos dá um galardão, uma recompensa. Isto significa que o galardão e a recompensa é graça sobre graça. Pela graça fazemos as obras e Deus nos retribui com um galardão tudo aquilo que fizemos pela sua graça. Portanto, é graça sobre graça. É pena que a Igreja Romana tenha esquecido o ensino de Agostinho, se tenha desviado totalmente do ensino de Agostinho, porque se não se tivesse desviado do ensino de Agostinho, talvez não tivesse necessidade de haver a reforma. Pelo menos seria uma reforma muito mais ligeira. Mas o facto concreto é que se desviou completamente e, continuando a citar Agostinho como um doutor da Igreja, não tinham qualquer contemplação para com o ensino de Agostinho, nem sequer consideração para com o ensino de Agostinho. Então, vejam, estes são os dois fundamentos, a centralidade da Bíblia, a salvação vem de Deus, e assim podemos falar mais sobre estes temas. O terceiro seria o sacerdócio de todos os crentes em Cristo, que foi abordado amplamente e muito bem esta manhã pelo nosso irmão Ruben Oliveira. Obviamente que só para aqueles que não estiveram de manhã, e apenas em termos sucintos, em Cristo e portanto, e por Cristo nós temos acesso a Deus. Só os sacerdotes é que tinham acesso a Deus, portanto só os sacerdotes é que eram, digamos, os mediadores entre Deus e os homens. Mesmo no Velho Testamento, era só os sacerdotes que tinham comunhão com Deus. O povo tinha que, através dos sacerdotes, a mediação era através dos sacerdotes. Só o sumo sacerdote é que podia entrar no santuário, no Santo dos Santos, uma vez por ano, para sacrificar, para os sacrifícios pelo pecado do povo, para derramar o sangue dos cordeiros, do holocausto, para a purificação dos pecados. Mas o facto concreto é que, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo rendeu o Espírito a Jeová, rendeu o Espírito ao Pai, o véu do templo, que separava o lugar santíssimo do lugar santo, foi rasgado por Deus, diz, rasgado de alto a baixo, rasgado por Deus. Ou seja, ficou aberto o acesso à presença de Deus. Já não é o sumo sacerdote apenas que entra na presença de Deus, mas todos nós podemos entrar e estar na presença de Deus através da mediação do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Portanto, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e nele e por ele, todos nós temos acesso a Deus. Todos nós podemos ter comunhão com Deus. Todos nós podemos ler a sua palavra e ouvir aquilo que ele nos diz através da sua palavra. Porquê? Porque verdadeiramente agora em Jesus Cristo e por Jesus Cristo todos somos sacerdotes. No livro do Apocalipse, para terminarmos, no livro do Apocalipse está escrito: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E reparem, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, Jesus faz de nós, pelo seu sacrifício,
pela redenção que temos nele, reis e sacerdotes. Nós reinaremos com ele, nós reinamos com ele. Cristo reina em nós e nós reinamos com ele. E somos sacerdotes, temos comunhão com ele, temos comunhão com Deus. Por isso, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus Cristo porque ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele intercede por nós. Nós temos, segundo Romanos, inspirado por Deus, certamente, Paulo foi inspirado por Deus para escrever a carta aos Romanos. Segundo a carta aos Romanos, nós temos 2 intercessores. O Espírito Santo em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Deus conhece a intenção do Espírito. E temos à direita do Pai, intercedendo por nós, Jesus Cristo. Vejam, precisamos de mais intercessores. Precisamos de Maria, precisamos de algum homem, precisamos de alguém. Isso será quase, enfim, um descrédito, quer para o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está em nós, intercede por nós. E Deus escuta o seu Espírito. E temos à direita do Pai o Filho, que morreu por nós, que sofreu por nós, que ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus. Esse sim subiu aos céus. A Escritura revela que ele subiu aos céus. E está à direita do Pai intercedendo por nós. E até que ele volte, nós temos em nós um intercessor, que é o Espírito Santo. Temos à direita do Pai um intercessor, que é Jesus Cristo. Então podemos amplamente entrar na presença de Deus, ter comunhão com Deus e servirmos ao Senhor com os nossos sacrifícios, que são o louvor dos nossos lábios, o louvor que vem do nosso coração, a nossa adoração, o nosso culto, aquilo que fazemos para a glória de Deus. Tudo aquilo que fazemos é para a glória de Deus. Por isso é que João Sebastião Bach assinava sempre as suas partituras: só a Deus a glória, a Deus toda a glória. Porquê? Porque tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Porquê? Porque é o reconhecimento de que os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades não são nossos. Aliás, são nossos porque Deus nos deu. Senão nunca seriam nossos. Então, que tens tu que não tenhas recebido? Diz Paulo aos Coríntios, não é? Que tens tu, para aqueles que se gabavam, que se inchavam, não é? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias como se não o tiveras recebido. Então, se tudo quanto temos vem de Deus, glorifiquemos a Deus nas nossas vidas.